Capítulo 10, 9 de março. Ouvi o telefone tocar na sala de estar na manhã seguinte, com tanta insistência que me arrancou de um sonho perfeitamente agradável. Bi, não vai atender? No 10º toque, me levantei meio grogue e me dirigi para a sala de estar. Alô? Disse em um tom que permitiria a quem estivesse do outro lado da linha saber como me sentia a respeito de ser perturbada às 7h45 da manhã. Emily, sou eu, Jack. Meus olhos se abriram instantaneamente. Lembrei-me de ter escrito meu número de celular em um pedaço de papel na noite em que visitei sua casa. Então, por que ele está ligando no telefone fixo? Sinto muito por ligar tão cedo, ele disse. Tenho tentado em seu celular, mas vai direto para a caixa de mensagens. De qualquer forma, se não for muito cedo... Não, gaguejei, não é muito cedo. Minha voz soou mais ansiosa do que eu esperava. Bom... É que me perguntei se você não gostaria de me encontrar para uma caminhada na praia esta manhã. Agora? Sim, ele disse, você tem que ver o que está acontecendo na praia agora. Você pode me encontrar em 10 minutos? Enquanto marchava para a praia, pouco tempo depois avistei Jack. Bem, um cisco, que era Jack. Nós acenávamos enquanto caminhávamos um até o outro. Bom dia, Jack gritou do seu ponto de observação na praia, que estava a várias centenas de metros de distância. Oi, gritei de volta. Quando finalmente nos encontramos, ele apontou para a frente. O que quero lhe mostrar está próximo daquela curva. O que é? Ele sorriu. Você vai ver. Balancei a cabeça. Como foi sua viagem para Seattle? Foi boa, ele disse. Isso foi tudo. Desculpe-me por não ter ligado antes, acrescentou, sem oferecer uma explicação. Nós viramos o ponto e seguimos a praia um pouco mais longe. Uma vez que ela rodeia um morro, Jack ficou parado por um instante olhando para o estuário. Lá, ele disse suavemente. Onde? Indaguei e então eu vi um jato d'água que subia para o ar. E então algo enorme ondulado abaixo da superfície do mar. Sorri como uma criança. O que era aquilo? Uma orca. Jack disse com orgulho. Bi sempre comentara que as orcas, às vezes, eram avistadas por ali, mas mesmo durante todos os verões na ilha, eu nunca tinha visto uma com meus próprios olhos. Olhe! Jack exclamou. Havia duas agora nadando juntas. Elas vêm por aqui todos os anos nesta época, ele contou. Sempre adorei. Eu costumava me sentar aqui, bem aqui. Ele apontou para uma pedra do tamanho de um toco grande enfiada na areia. Quando era menino e observava as baleias passarem, eu não conseguia tirar os olhos da água. Elas são espetaculares, falei. Olhe como estão nadando, com tal força, tal finalidade. Sabem para onde sua jornada as está levando, mesmo sem um mapa para guiá-las. Então parei enquanto um pensamento me atingia. Jack, sim, você disse que vinha aqui quando era menino. Você sempre esteve aqui durante os verões? Sim, ele disse sorrindo contido. Todos os verões. A casa em que vivo agora era a velha casa de praia da minha família. Então, por que não o conheci durante os verões? Eu não era autorizado a ir naquela direção, ele respondeu, fazendo uma pausa, rumo à casa de sua tia. Eu sorri. Eu não tinha permissão para vir nesta direção também, comentei. Será que nunca vi você, nenhuma vez?
Seus olhos encontraram os meus. Você não se lembra, não é? Lembrar-me de quê? Ele balançou a cabeça com uma expressão divertida. Sinto muito. Suspirei, quebrando a cabeça e querendo me lembrar de algo, qualquer coisa, não me recordo. Você tinha 14 anos e era bonita, se eu puder acrescentar, disse ele. Meu cachorro havia escapado da coleira e correu para a frente da casa de sua tia. Você estava deitada em uma toalha de praia com outra garota. Estava usando um biquíni rosa. E Max, meu cão, naquele tempo, correu direto para você e a lambeu no rosto. Era você? Sim, não acredito nisso. Pois acredite. Meu Deus! Exclamei. Eu me recordo da lambida daquele cão. Sim, ele disse. Você não pareceu muito feliz com aquilo. Ah! E então ele fugiu com minha sandália na boca. Me lembrei e enquanto falava tudo voltava rapidamente. Que maneira de impressionar uma garota, hein? Inclinei minha cabeça para a direita e o observei sob uma nova luz. Meu Deus, eu me lembro de você, acabei revelando. Você não era muito magro? Sim. Com o aparelho nos dentes, ele assentiu. Aquele era você. Sim, em carne e osso. Não pude deixar de rir. O quê? Jack disse fingindo-se ofendido. Quer dizer que você não considera um garoto alto, desajeitado e com aparelho nos dentes, além de acne, atraente? Não, quero dizer, não, não é isso. É só que, bem, você está tão diferente agora. Não, não estou realmente, ele disse, sou exatamente o mesmo. Exceto que a acne está superada, você não mudou muito. Exceto que você é ainda mais bonita do que eu poderia ter imaginado que ficaria. Eu não sabia o que dizer. Por isso simplesmente sorri. Um sorriso que começou no meu interior e viajou até meu rosto, onde permaneceu pelo restante da manhã. Ei, quer vir até minha casa? Ele ofereceu. Vou preparar o café da manhã para você. Eu adoraria, respondi. E sem pensar alcancei e peguei sua mão. E ele instantaneamente entrelaçou seus dedos nos meus, como se houvéssemos feito aquilo centenas de vezes antes. Então, o que importava se eles tiverem um encontro na noite anterior? Eu também estive. Nós ainda éramos os mesmos. O que importava agora era que estávamos juntos. Sentei-me no banco da cozinha de Jack e observei-o enquanto ele moeu os grãos de café, cortou 5 laranjas ao meio e as colocou na máquina de fazer suco. Então, ele puxou uma tigela e começou a quebrar ovos. Permanecia em meu lugar, hipnotizada por seus movimentos. Ele era rápido, mas ainda assim preciso. Gostaria de saber se Elliot havia preparado o café da manhã para Esther algum dia. Espero que você goste de rabanada, ele falou. Uau, gostar é pouco, eu amo rabanada. Ele sorriu e continuou batendo os ovos. Então, sua tia lhe contou alguma história desagradável sobre minha família? Não, ela não me dará nenhum detalhe, alguma chance de que você possa me esclarecer? Eu sou realmente a última pessoa para dizer quais são os esqueletos no armário da família, ele disse. Tudo o que sei é que meu pai me avisou logo no início que não éramos bem-vindos na casa de Bill Larson. E isso me assustou imensamente quando era criança. Imaginava que ela era a bruxa da história de Hansel e Gretel. Minha irmã e eu tínhamos certeza de que se pisássemos em sua propriedade, ela nos capturaria e nos prenderia em seu calabouço. Eu ri diante daquela imagem. Ele acenou com a cabeça. Nós costumávamos pensar que sua casa era assombrada. Bem, não é difícil chegar a esta conclusão, concordei, pensando na velha casa de 2 pavimentos, cujos quartos permaneciam, em sua maioria, trancados, e os pisos de madeira que rangiam.
Às vezes eu acho que ela é mal-assombrada. Jack concordou, encheu uma colher de chá com canela e acrescentou-a aos ovos batidos. Queria saber mais sobre as circunstâncias por trás de tudo isso, ele falou. Devia ter perguntado a meu avô. Ah, você ouviu? Sim, ele assentiu. Ele vive em Seattle, estive lá ontem. Vou até lá pelo menos uma vez por mês para passar alguns dias com ele. Talvez você possa perguntar a ele sobre isso na próxima vez, sugeri, porque Deus sabe que não estou chegando a lugar nenhum com Bi. Perguntarei, ele prometeu. A conversa de Jack sobre seu avô me fez pensar no meu próprio. Eu amava como meu avô me deixava passar horas com ele, enquanto ficava mergulhada em seus estudos quando eu era criança. Sentada em minha mesa improvisada de caixa de papelão, eu o observava, cheia de adoração. Trabalhar diante de sua grande secretária de carvalho, onde cuidava das contas a pagar, e eu fingia escrever letras. Vovô sempre me deixava lamber os envelopes antes que ele os levasse para a caixa de coleta do correio. Vovó Jane, por outro lado, havia morrido de repente de um ataque cardíaco. E em seu funeral, quando minha mãe me perguntou se eu iria partilhar alguma memória na igreja do púlpito, eu lhe disse que não me sentia confortável em falar em público, mas a verdade era mais complicada do que isso. Enquanto fitava seu caixão, olhei ao redor. Mamãe estava chorando, tal como Daniele. Por que eu não sentia nada? Por que não conseguia reunir a tristeza que a morte de um avô merece? Você tem sorte, eu disse a Jack. Por que diz isso? Porque você está perto de seu avô. Ah, eu sei. Ele disse, mergulhando grossas fatias de pão nos ovos batidos. Eu podia ouvir o chiado do pão entrando em contato com a manteiga quente, quando ele deixava cada uma das fatias cair na frigideira de ferro fundido. Você realmente o amaria também, ele é uma figura. Talvez você possa encontrá-lo algum dia, sei que ele ficaria louco por você. Sorri. Como você sabe? Eu apenas sei. A máquina de café apitou e Jack serviu-me uma xícara. Creme ou açúcar? Só creme. Pedi, observando se ele também se servia. Mas, em vez disso, ele pegou um copo de suco de laranja. Nas pesquisas não científicas de Annabel sobre os casais, havia um tópico sobre preferências de café. De acordo com seus resultados muito preliminares, se realmente fosse possível sequer chamá-los de resultados, as pessoas que gostam de seu café servido da mesma forma têm mais sucesso no casamento. Bebi meu café e entrei na sala de estar, onde Rose estava enrolada ao lado da lareira. Ele parecia aconchegante e muito fofo, como todos os Golden Retrievers. Agachei-me para acariciá-lo e notei um pequeno pedaço de papel verde no canto de sua boca, o resto do que parecia ser uma pasta de arquivo verde mastigada se encontrava à sua direita. Havia alguns papéis soltos espalhados ao seu redor também. Rose, repreendi seu cachorro levado. O que você pegou? Ele rolou e bocejou, e vi que havia mais papéis amarrotados embaixo dele. Presumivelmente papéis com os quais ele havia planejado fazer um lanchinho. Peguei uma página encharcada de baba e forcei os olhos. A maior parte do que estava escrito na página estava borrada e rasgada, mas no topo havia as palavras, abre aspas, Departamento de Polícia de Seattle, Escritório de Pessoas Desaparecidas, fecha aspas. Abaixei a folha um pouco assustada e peguei outra, que era um recorte de notícias fotocopiado do jornal de Bainbridge Island. Parecia velho, eu podia notar pelo estilo e também quase irrecuperável. Emily, Jack chamou da cozinha. Nervosamente derrubei a página. Ah, só estou aqui com Russ. Ele parece ter encontrado alguma coisa.
Jack apareceu no canto com um prato de torradas nas mãos, mas rapidamente as colocou sobre a mesa. Rose, vá para a sua cama, gritou. Deixe-me ajudá-lo, disse eu. Não, ele disse 1 decibel abaixo de um grito. Quero dizer, não, desculpe-me. Você não precisa me ajudar com esta bagunça, é minha função. Dei um passo para trás, perguntando-me se havia olhado algo que não deveria ter visto. Jack colocou a pasta e seu conteúdo dilapidado e babado sob uma pilha de revistas na mesa de centro. Desculpe, disse ele. Queria que esse café da manhã fosse perfeito. Não foi nada, sorri. Os cães sempre serão cães. Vi Jack empilhar os pedaços de torrada um sobre o outro e polvilhar o prato com açúcar de confeiteiro. Aqui está. Ele estendeu um prato para mim, seu café da manhã. Peguei meu garfo no mesmo instante em que o telefone na cozinha tocou. Vou deixar a secretária eletrônica atender, disse ele. Dei uma mordida e quase desmaiei de prazer, mas minha atenção se desviou quando ouvi a voz de uma mulher na secretária eletrônica. Jack, começou a voz, é Lana. Foi muito bom jantar com você na noite passada, eu queria... Jack saiu correndo de sua cadeira e desligou a secretária antes que ela pudesse continuar. Desculpe, ele me falou um pouco timidamente. Era uma cliente. Nós nos encontramos ontem à noite para discutir uma pintura. Não gostei do tom de sua voz, parecia muito pessoal, muito íntimo. Queria lhe fazer umas 20 perguntas. Não, 200. Em vez disso, sorri educadamente e continuei a comer. Não duvidava de que a mulher fosse uma cliente, mas, se isso era tudo, por que ele estava tão temeroso? O que ele estava tentando esconder? Assim que ele se sentou e deu uma mordida, o telefone tocou novamente. Mas que droga, disse ele. Lancei-lhe um olhar que dizia, está tudo bem, vá atender. Mas eu realmente gostaria de puxar o plugue da parede, de modo que quem quer que fosse aquela mulher não pudesse ligar novamente. Desculpe, disse Jack de novo, correndo de volta para a cozinha para atender ao telefone. Alô? Ele parou por alguns instantes. Ah, não, disse ele. Houve uma longa pausa antes que ele falasse novamente. É claro, ela está aqui, vou chamá-la. Jack correu de volta para a sala de jantar e fez sinal para que eu fosse ao telefone. É sua tia. Meu coração quase pulou para fora do peito enquanto eu pegava o telefone. Emily? A voz de Bi soou frenética e confusa. Sim, respondi. Bi, o que foi? Está tudo bem? Eu sinto muito em incomodá-la, mas Henry estava na praia esta manhã e disse que viu você caminhando em direção à casa de Jack, então eu, bem... Sua voz estava trêmula. Bi, o que houve? É Evelyn, ela disse parecendo perdida. Ela estava aqui no café da manhã. E ela desmoronou. Liguei para o 911. Eles a estão levando para o hospital. Eu não hesitei. Estou indo para aí. Não, disse ela. Não há tempo. Estou saindo agora. Está bem, vá com ela. Eu vou direto para o hospital. Não tive que perguntar se Evelyn tinha horas ou minutos restantes. Eu já sabia. E sentia que Bi também sabia, instintivamente. Da mesma maneira que os gêmeos, os companheiros de alma ou os amigos de toda uma vida. Desliguei o telefone. Evelyn está indo para o hospital, disse balançando a cabeça descrente. Vou levá-la, decidiu Jack. Olhei para a mesa e os pratos cheios de rabanadas perfeitas, que de repente tinham perdido seu apelo. Deixe tudo aí, ele disse. Se formos agora, estaremos lá em menos de meia hora. Capítulo 11. O hospital mais próximo estava a 30 minutos de distância fora da ilha, em Bremerton, uma pequena cidade a oeste. Atravessamos uma ponte para a península e, imediatamente, senti a aura da ilha se dissipando.
como se voltasse para a Terra vindo da estratosfera de algum outro mundo. Quando chegamos, Jack e eu corremos para a recepção e pedimos o número do quarto de Evelyn. A mulher de cabelos brancos atrás do balcão levou tanto tempo que eu queria pular sobre a mesa, utilizar seu computador e encontrar a informação eu mesma. O tamborilar de meus dedos no balcão provavelmente a informou disso. Ah, aqui está ela, sexto andar, a mulher finalmente falou. Quando chegamos ao quarto dela, Jack ficou para trás. Vou esperar do lado de fora, ele falou. Eu balancei a cabeça. Não, entre. Eu não iria deixá-lo se sentir como um estranho, como se ele fosse alguém a se evitar, não mais. Quaisquer reservas que Bee tivesse em relação à sua família iriam acabar ainda nesta geração, decidi. Não, ele insistiu, está tudo bem, estarei aqui quando você precisar de mim. Não o forcei a entrar, abri a porta do quarto. Bee estava sentada ao lado da cama de Evelyn, segurando sua mão. Emily, disse ela, não temos muito tempo. Ah, pare com isso, Bee, disse Evelyn. Fiquei feliz de ouvir a vida e a coragem ainda presentes em sua voz. Não vou deixar você continuar assim, chorando como um bebê. Será que alguém pode tirar esse vestido horrível de mim e me colocar algo decente? Pelo amor de Deus, alguém me traga uma bebida. Eu podia perceber porque Bee a amava tanto. Eu a amava também. Oi, Evelyn, eu falei. Ela sorriu e pude ver a exaustão em seus olhos. Oi, querida, ela respondeu, sinto muito. Sua amiga idosa provavelmente arrancou de um encontro emocionante. Sorri. Na verdade, eu o trouxe comigo. Bee olhou para mim preocupada, como se o simples pensamento de ter Jack por perto lhe causasse grande consternação. Evelyn ignorou o mau humor de Bee. Você se ilumina quando fala sobre ele. Ninguém jamais disse que eu me iluminava ao lado de Joel. Na verdade, havia sido exatamente o oposto. As pessoas sempre me disseram que eu parecia cansada e acabada quando estávamos juntos. Chega de falar sobre mim, protestei. Como você está se sentindo? Como uma velha senhora com câncer, disse ela. Mas um martini ajudaria. Bee retesou-se como se soubesse exatamente o que tinha que fazer. Então terá um martini, disse ela levantando-se. Emily, você fica aqui com Evelyn? Estarei de volta logo. Eu não vou a lugar nenhum. Falei em tom tranquilizador. Pensei que era um ato de carinho que ela estivesse saindo para tentar cumprir o desejo de sua amiga que estava morrendo, mas não tinha certeza de como ela iria conseguir. Dirigir até uma loja de bebidas, comprar um misturador de bebidas e, além disso, havia a questão de passar com a mercadoria pelos enfermeiros. Assim que Bee saiu, Evelyn se inclinou em direção a mim. Como está indo sua leitura? Indagou. Havia tantos fios e monitores ligados a ela que parecia estranho falar sobre outra coisa que não sobre a doença. Mas senti que ela não queria nenhuma palavra sobre aquilo. Estou absolutamente encantada, revelei. Até que ponto você já foi na história? Bem longe, falei. Esther acabou de ir se encontrar com Elliot na casa dele. Evelyn fechou os olhos com força e os abriu novamente. Sim, ela disse. Uma enfermeira entrou no quarto e mexeu em um tubo de acesso intravenoso. Hora de mais morfina, ela disse para Evelyn. Evelyn ignorou e continuou a olhar para mim atentamente. Então, o que você acha? Sobre o quê? Sobre a história, querida, a história de amor. Como você conhece a história, Evelyn? Ela sorriu, olhando para o teto antes que suas pálpebras ficassem pesadas. Ela sempre foi um grande enigma. Engoli em seco.
Evelyn, quem? Sua respiração era lenta e difícil, e me ocorreu que o medicamento intravenoso a havia derrubado. Esther, ela disse suavemente. Ah, como nós a amávamos! Nós todos a amávamos. As pálpebras de Evelyn pareciam pesadas, e sufoquei minha vontade de mergulhar um pouco mais. Você vai fazer a coisa certa, querida. Eu sei que você vai. Disse ela fracamente, pronunciando indistintamente as palavras. Você vai fazer a coisa certa para Esther, para todos nós. Peguei a mão dela e apoiei minha cabeça na dela, observando seu peito subir e descer, com cada respiração extenuante. Não se preocupe, Evelyn, disse. Você não tem que se preocupar mais, apenas descanse. Bi voltou cerca de 30 minutos mais tarde, parecendo exausta, com um saco de papel marrom na mão. Evelyn, seu martini, vou prepará-lo agora. Eu disse, ela está dormindo. Dei espaço para que Bi tomasse seu lugar de direito, ao lado da cama de Evelyn, a fim de absorver cada segundo passado com sua melhor amiga. Jack permaneceu na sala de espera por pelo menos 1 hora. E quando saí para vê-lo, ele se levantou nervoso. Ela... Não, eu disse, ainda não. Bi está com ela agora, mas não há muito tempo. Há algo que eu possa fazer? Ele caminhou em minha direção e seus olhos examinaram meu rosto. Bem ali na sala de espera, ele passou os braços ao meu redor e me abraçou forte. Mais apertado do que alguém já havia me abraçado antes. Olhei pela janela por cima do ombro dele e a vista não era interessante. Grandes extensões de pavimento com uma moita ocasional de dentes de leão, corajosamente irrompendo do asfalto. Mas uma sala de cinema fechada com tábuas chamou minha atenção. O letreiro anunciava ET. E me perguntei se ele havia permanecido assim desde os anos 1980. Olhei para Jack. E dessa vez realmente olhei para ele no fundo de seus olhos. Ele me puxou para perto e me beijou. Ainda que tudo parecesse em desordem e sem resposta naquele momento, eu não podia negar o fato de que tudo também parecia certo. Evelyn morreu poucas horas depois que saí da sala. Mas não antes que Bi tivesse preparado o seu martini. Em poucos minutos, ela misturou gin e vermute com gelo, decorando com um número ímpar de azeitonas para dar sorte. Evelyn havia aberto os olhos por um instante e dividiu um último drink com sua melhor amiga. Foi um ato de despedida que lhes convinha perfeitamente. E quando estávamos em casa naquela noite, Bi fez outra rodada e brindamos a memória de Evelyn. Perguntei a Bi se ela queria que eu ficasse com ela, se queria um ombro para chorar, mas ela disse que não, que apenas precisava dormir. Eu também, mas não com as palavras de Evelyn flutuando em minha cabeça. Como ela conhecia Esther? Como o diário foi parar ali, no quarto de hóspedes de Bi? E por que Evelyn acreditava que aquelas páginas foram feitas para serem encontradas por mim? Capítulo 12, 10 de março. Eu não queria sair da cama no dia seguinte, mas também não conseguia dormir. Por isso voltei minha atenção para o diário. Bob estava dormindo quando cheguei da casa de Elliot. Eu soube, disse, tão logo entrei pela porta da frente, porque fui capaz de ouvi-lo roncando tal como havia deixado. Despi-me e puxei a colcha, centímetro por centímetro, rezando para que não acordasse.
Olhei para o teto por um longo tempo, pensando no que havia feito, pensando para onde iria a partir daquele ponto, mas nenhuma resposta surgiu. E então Bob rolou e jogou seu braço sobre mim, me puxando para perto. Eu sabia o que ele tinha em mente quando começou a acariciar meu pescoço, mas rolei e fingi estar dormindo. Na manhã seguinte, quando Bob havia saído para o trabalho, eu tive vontade de chamar Frances e contar-lhe tudo. Ansiava por ouvir sua voz e sua aprovação. Em vez disso, liguei para Rose em Seattle. Eu ouvi da noite passada, falei. Ah, Esther, ela disse. Seu tom não era nem condenatório, nem encorajador. O que refletia era a preocupação, a excitação e o terror que eu mesma sentia a respeito das decisões que estavam adiante. O que você vai fazer? Não sei. Ela ficou em silêncio por um instante, então perguntou: o que seu coração lhe diz? Meu coração está com Elliot. Ele sempre estará com Elliot. Então você sabe o que precisa fazer, ela disse simplesmente. Bob chegou em casa naquela noite e preparei para ele sua refeição preferida, bolo de carne, batatas cozidas e feijão verde com manteiga e tomilho. Na superfície, era como se nada houvesse mudado. Nós éramos um casal feliz, tendo um agradável jantar de aniversário. Mas eu carregava um grande peso sobre meus ombros, o peso da culpa. A cada olhar de relance de Bob, a cada pergunta, a cada toque, meu coração chegava mais perto de estourar. O que há de diferente em você? Perguntou ele enquanto comíamos. Nada, disse rapidamente, temendo que ele pudesse ver através de mim. É, só que, bem, você parece diferente, continuou ele. Mas, mais linda do que nunca, março transforma você. Senti como se já não pudesse continuar e decidi que precisava ir até o sacerdote ventilar meus segredos em um confessionário. Assim, vesti a Nenê com suas roupas de domingo e fomos até a igreja de Santa Mary. Meus saltos ecoavam nos pisos de madeira enquanto eu caminhava pela igreja, até a fileira de confessionários ao longo da parede do lado direito. Entrei no primeiro e sentei-me, aconchegando a Nenê em meu colo. Padre, comecei, eu pequei. O que houve, criança? Creio que ele esperava que eu dissesse algo como eu fofoquei ou cobicei meu vizinho, ou algo geralmente mais leve. Em vez disso, abri minha boca e disse o impensável. Dormi com um homem que não é meu marido. Houve silêncio do outro lado da cabine. Um silêncio desconfortável, por isso falei de novo. Padre, eu amo Elliot Hartley. E não amo meu marido Bob. Sou uma mulher horrível por isso. Tentei escutar algum sinal de que o padre estava lá, que ele estava ouvindo. Queria que ele me dissesse que eu estava perdoada. Queria que ele me dissesse para rezar 1000 ave-marias. Queria que ele tirasse o peso dos meus ombros, porque estava ficando muito pesado carregá-lo. Em vez disso, ele limpou a garganta e disse: você cometeu adultério. E a igreja não aprova esse tipo de comportamento. Sugiro que vá para casa e se arrependa diante de seu marido e reze para que ele a perdoe. E se ele o fizer, então Deus irá perdoá-la. Não são todos os pecados iguais aos olhos de Deus? Não é essa a mensagem que ouvi na escola dominical desde a infância? Em vez disso, senti-me como uma pagã, incapaz de dirigir meu caminho novamente para o céu.
Assenti e levantei-me, segurando a Nenê, e saí sentindo uma grande vergonha, com um fardo ainda mais pesado para carregar. As grandes portas de bronze se fecharam ruidosamente atrás de mim. Olá, Esther! Era uma voz de mulher atrás de mim no estacionamento. Voltei-me e vi que Janice estava andando em minha direção, com um sorriso estranho no rosto, mas continuei andando. Outro dia se passou. Bob chegou em casa do trabalho e pensei em lhe contar. Mas não fui capaz de me obrigar a dizer as palavras vulgares que precisava dizer para me explicar. Não importava como eu cuspiria aquilo. Havia o fato de que eu me deitara com outra pessoa. Bob sempre foi tão ensolarado, sempre tão alegre, mesmo quando eu não era. Ele era um homem bom demais. Eu não poderia despedaçá-lo, eu não faria aquilo. E na manhã seguinte, depois que Bob foi trabalhar, recebi a ligação. A ligação que me fez questionar cada escolha que eu havia feito até aquele ponto, cada emoção que senti. Senhora Littleton, disse a voz feminina no outro lado da linha. Sim, respondi. Aqui é Susan, do Harrison Memorial Hospital. Estou telefonando a respeito de seu marido, ele está no hospital. Ela me disse que Bob havia caído pouco antes de entrar na balsa naquela manhã, e uma ambulância o levara às pressas para o hospital em Bremerton. Quando a ouvi dizer as palavras ataque cardíaco, meu coração quebrou-se um pouco, quebrou-se com pesar, da forma como ele se quebra, quando se é cruel com alguém a quem se deveria ter amado. Bob não merecia aquilo. Ele não merecia nada daquilo e decidi consertar aquilo tudo por ele. O que faria com a Nenê? Eu não podia levá-la para o hospital, não naquele dia, não naquelas circunstâncias. Então bati na porta de Janice, como um último recurso, e entreguei-lhe a Nenê embrulhada em cobertores rosa. Não gostei da maneira como Janice olhou para ela, com a sensação inquietante de que ela tomaria minha filha, minha casa, e meu lugar na cama com Bob se tivesse a chance. Onde você vai? Perguntou ela com aquele olhar familiar de desaprovação. Algo muito grave aconteceu, respondi, é uma emergência. Eu não ousei lhe dizer que era Bob. Ela estaria a seu lado antes que eu pudesse piscar um olho. É claro, ela disse. E Bob, quando ele estará em casa? Não por algum tempo, falei correndo para o carro. Obrigada por cuidar do bebê. Fico muito grata. Dirigi para o hospital e quando cheguei bati na traseira de outro carro no estacionamento. Mas não parei para verificar os danos. Nada daquilo importava. Bob precisava de mim. Estou à procura de Bob Littleton. Eu praticamente gritei para a recepcionista. Ela dirigiu-me para o 6º andar, onde Bob estava se preparando para a cirurgia e adentrei a sala na hora certa. Ah, Bob! Chorei. Quando eles me ligaram, fiquei fora de mim. Eles disseram que vou fazer isso com as mulheres, disse ele piscando para mim. Debrucei-me sobre a cama e passei meus braços em torno dele. Fiquei assim até que as enfermeiras bateram em meu ombro e disseram, está na hora. Não queria deixá-lo ir. E enquanto assistia a eles levando-o embora, fui assombrada pelo temor de que havia causado tudo aquilo. Esperar por ele sair da cirurgia foi uma agonia. Marcava o passo sobre o piso implacavelmente. Tinha certeza de que havia marchado pelo menos por 3 quilômetros. Ocasionalmente olhava pela janela para o teatro abaixo, a fim de ver o que estava em cartaz. Na marquise estava escrito Blue Sky com Bing Crosby.
Observei os casais, adolescentes na maioria de braços dados, e desejei ser um deles. Queria voltar no tempo e fazer direito sem qualquer arrependimento, sem a dor. Olhei pela janela um pouco mais, observando os casais entrarem em fila para o show. E foi aí que vi Elliot. Seu corpo alto destacava-se no meio da multidão, em qualquer multidão. E ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Frances. Senhora Littleton, chamou a enfermeira da porta. Sim, respondi, forçando-me a me afastar da janela. Senti-me presa entre dois mundos. Ele está bem? Diga-me que está tudo bem. Ela sorriu. Seu marido é um lutador. Ele passou bem pela cirurgia. Mas sua recuperação será difícil. Ele precisará de seus cuidados todo o tempo. Assenti. Falando nisso, ela continuou. Eu só preciso ver sua identificação para a papelada da alta hospitalar. Alcancei o lugar onde sempre tinha minha bolsa pendurada no braço, mas ela não estava lá. Então me lembrei de que nunca a havia recuperado do restaurante na noite em que fui ver Elliot. Tudo parecia tão incomensurável agora. Eu sinto muito, devo ter deixado minha bolsa em casa, menti. Tudo bem, querida, disse ela sorrindo, nós podemos fazer sem ela. Obrigada, disse, posso vê-lo agora? Sim, ela concordou, mas ele está muito grogue, tenha isso em mente. Segui-a de volta até a área de pós-operatório. Lá estava ele de olhos fechados. Oi, Bob. Chamei acariciando sua mão. Ele abriu os olhos e sorriu para mim. Eu lhe disse que tudo ficaria bem, ele falou. Ao contrário de mim, Bob nunca quebrou uma promessa. Eram pelo menos 10 da manhã quando Bi e eu nos dirigimos até a mesa para o café da manhã. O ar estava carregado de tristeza. Bom dia, ela disse com voz fraca. Ainda estava de camisola e hobby. Nunca a vira de pijama, e o traje a fazia parecer muito mais velha. Vou pegar o jornal para você, falei, saindo para a varanda da frente e encontrando o Seattle Times, enfiado na lama. Abaixo de uma roseira ao lado da casa, graças a Deus, um saco plástico recobria. O funeral é depois de amanhã, disse Bi. Não olhava para mim quando falava e me ocorreu que ela poderia ter dito as palavras em voz alta simplesmente para experimentá-las. Talvez para constatar se a morte de Evelyn não fora apenas um sonho ruim. Posso ajudar com alguma coisa? Perguntei. Bi balançou a cabeça. Não, a família do marido dela está tomando conta de tudo. Fiz ovos mexidos enquanto Bi permaneceu fitando a água. Pensei em Joel enquanto preparava os ovos e na manhã em que ele me contara a respeito de Stephanie. Eu havia deixado cair um prato, um detalhe que havia esquecido até então. Era uma peça do nosso enxoval de casamento, Waterford, branca, com uma grande borda de prata tão cara que a vendedora na Macy's esganiçou um pouco a voz quando adicionamos 12 serviços ao nosso registro. O que antes era um tesouro estava quebrado no chão em pedaços irregulares. É engraçado, disse a Bi virando os ovos na frigideira com uma espátula. O que, querida? Respondeu ela calmamente. Eu quebrei um prato. Você quebrou um prato? Sim, em casa quando Joel me contou que estava me deixando. Bi apenas fitou adiante, imóvel. Na hora nem me importei, mas agora quando relembro aquela manhã, lamento mais pelo prato do que por Joel. Os cantos da boca de Bi se curvaram ligeiramente num quase sorriso. Progresso. Sorri para mim mesma e presenteei Bi com o prato, ovos e torradas. Obrigada, disse ela, mas ela não comeu naquela manhã. Nem mesmo uma mordida. Sinto muito. Ela acabou se desculpando. Não é por você haver cozinhado, é só... Não se preocupe, respondi, eu sei. Vou voltar para meu quarto e me deitar.
Assenti e senti um nó na garganta enquanto observava seu caminhar pelo corredor, um pé adiante do outro. Decidi me vestir e arrumar a casa para Bi. Não há nada mais deprimente do que pratos sujos ou uma sala atulhada de jornais. Por volta das 11, o lugar estava brilhando. O telefone tocou enquanto eu polia a cozinha e parei para admirar como o aparelho brilhava, antes de atender. Alô? Oi, Emily, aqui é Jack. Oi, disse adorando o som de sua voz. Só queria saber como estão as coisas por aí. Como está sua tia? Ela vai indo, disse. E você? Eu estou bem, respondi. Adoraria ver você de novo, disse ele. Bem, Bi está dormindo agora. Acho que você poderia vir até aqui. Você tem certeza? Sim, respondi. Jack chegou cerca de meia hora depois. Ele parecia num estado de reverência pela casa, cautelosamente em reverência. É tão bonita, ele disse olhando ao redor. Nunca estive aqui dentro. Sempre me perguntei como seria. Você provavelmente imaginava monstros e fantasmas, certo? Comentei. E gremlins, respondeu ele. Nós entramos na varanda e fechei a porta para que Bi não fosse incomodada, nem que, se saísse de seu quarto, fosse surpreendida ao ver Jack. Talvez devêssemos nos esconder no armário, ele disse com um sorriso travesso. Talvez devêssemos, eu ri. Enquanto nos sentamos em um pequeno sofá de frente para o estuário. Ele pegou minha mão e encostei minha cabeça em seu peito. Ficamos ali sentados juntos por um minuto em silêncio, assistindo a um melro com um peito marrom macio, pegar um galho da grama e voar até o topo de uma árvore próxima. Esta ilha é um lugar perfeito para escrever, não é? Jack disse. Eu concordei. É certamente o lugar de múltiplos níveis. Estava pensando, ele continuou. Você disse que estava à procura de inspiração para seu próximo livro. Já pensou em escrever uma história sobre esta ilha? Ambientá-la aqui mesmo, em Banbridge? Endireitei-me e olhei para o seu rosto pensativo, contemplativo. Ele adorava a ilha tanto quanto eu. Suas pinturas eram a prova disso. Mas havia algo mais profundo, algo não dito, que pontuava suas palavras naquele momento. E analisei seu rosto à procura de uma pista. Há uma história em meu coração, eu disse observando a velha cerejeira receber a força do vento norte e colocando-se em uma luta admirável. Eu costumava subir em seus galhos quando era menina, sentando-me lá por horas, comendo suas cerejas Rainier, igualmente doces e azedas, e imaginando histórias sobre outras meninas que se sentaram em seus ramos anos antes de mim. Balancei a cabeça. Acho que tenho medo. Jack voltou seu olhar da janela para mim. Medo de quê? Medo de não ser capaz de contar a história com toda a beleza e convicção que ela merece, continuei. Meu primeiro livro foi diferente. Não é que eu não tenho orgulho dele, porque tenho, mas... Jack olhou para mim como se soubesse exatamente o que eu estava tentando dizer. Não era do seu coração, não é? Exatamente, disse. Você já encontrou o que está procurando por aqui? Jack perguntou com os olhos fixos nas aves do lado de fora da janela. Pensei no diário, na gaveta do quarto e percebi que eu podia não haver encontrado o que pensava que estava procurando, mas que encontrara algo melhor, tanto em suas páginas como nos braços de Jack. Entrelacei meus dedos nos dele. Acho que sim, disse suavemente. Não quero que você vá embora nunca, ele disse. Sua voz soou forte e segura. Não quero também, concordei. E continuamos sentados assim por um longo tempo, olhando pela janela como as ondas atingiam a costa. Jack me convidou para acompanhá-lo no jantar em um café na cidade. Eu gostaria, mas não poderia deixar Bi, não naquela noite. Ele compreendeu. Poderia me oferecer para cozinhar, disse a Bi,
quando ela saiu do seu quarto, mas acho que não fui abençoada com o gene da culinária. Bobagem, ela falou. Não aprendi a cozinhar até ter 60. Ele vem mais tarde na vida. Balancei a cabeça, feliz por saber que algumas coisas ficam melhores com a idade. E que tal alguma comida pronta, então, sugeri. Posso sair para buscar alguma coisa? Bem, disse ela. Evelyn e eu gostávamos de um bistrô do outro lado do mercado. O frango assado deles era o favorito dela. Fechado, concordei. Fiquei feliz de ver que ela estava com seu apetite de volta. E ainda mais feliz por poder fazer algo para ajudar. Dirigindo até a cidade, mantive a janela aberta para contemplar a ilha. Sua cobertura verde e o ar úmido e fresco com o cheiro de água do mar e de cipreste. Estacionei na frente do bistrô e entrei. Era um lugar adorável, com paredes verde esmeralda e acabamento de mogno escuro. Cada mesa parecia convidativa, como se aquele fosse o tipo de lugar onde você poderia pedir uma garrafa de vinho e saboreá-la lentamente, até a hora de fechar. Gostaria de saber se Esther havia jantado ali. Quero fazer um pedido para levar, disse a atendente. Ela me entregou um menu e rapidamente escolhi. Levará cerca de 30 minutos, disse ela. Está ótimo, respondi. Saí do bistrô, atravessei a rua e sentei-me em um banco voltado para o mar. Era possível ver as balsas, chegando ao lugar e ao longe. Também se podia observar o contorno de Seattle. Fiquei impressionada com a sensação de familiaridade quando me sentei. E levei apenas alguns segundos para juntar as peças. Eu já havia me sentado ali antes com Greg. Ele tinha me levado para jantar em um restaurante mexicano naquele último verão, quando eu tinha 16 anos. E então atravessamos a rua e nos sentamos bem ali. Estava escuro naquela noite, não havia ninguém por perto e nos beijamos pelo que pareceu ser uma eternidade, antes que ele me levasse de volta para a casa de Bi. Minha mãe me repreendeu por estar 10 minutos atrasada, mas Bi apenas sorriu e perguntou se eu havia me divertido. Sim, eu tinha me divertido. Quando os 30 minutos se passaram, caminhei de volta até o bistrô para pegar meu pedido. Aqui está, disse a atendente entregando-me um grande saco de papel. Ela tinha um anel de noivado em seu dedo, um solitário, todo novo e brilhante. Isso me fez lembrar do meu anel de casamento, o anel da avó de Joel. Atirei-o nele uma semana depois que ele me contou sobre seu caso. Quando ele chegou em casa para pegar algumas de suas coisas. E naquele momento ocorreu-me que o anel ainda poderia estar lá, caído no chão de madeira sob a cômoda do quarto. Não sei se estava e não me importava. Obrigada, eu disse, colocando a mão esquerda no bolso. Jack ligou enquanto você estava fora, disse Bi. Não havia nem aprovação, nem desaprovação em sua voz. Eu sorri e servi o jantar para nós duas. Comemos em silêncio, ouvindo o crepitar do fogo. Vou para a cama, anunciou Bi, alguns minutos antes das 9. Está bem, respondi. Ela caminhou de volta para o quarto e fechou a porta. Então peguei o telefone. Oi, disse a Jack. Quer vir aqui? Sim, disse. Peguei um pedaço de folha de caderno e rabisquei um bilhete para Bi. Vou visitar Jack, voltarei tarde. Com amor, M. Eu o vi da praia, encostado no batente da varanda da frente, de camiseta branca e calça jeans. Obrigado por ter vindo, ele disse sorrindo enquanto eu subia os degraus. Senti-me tímida e creio que ele também. Entramos e ele me ajudou a desabotoar o casaco. Enquanto ele se atrapalhava com os botões, senti minha respiração acelerar. Havia eletricidade em seu toque. Ele apontou para a sala, onde 2 taças de vinho esperavam na mesa de centro. Afundei no sofá e ele relaxou a meu lado. Emily, disse correndo os dedos pelo meu cabelo, suave, hipnoticamente. Quero dizer a você algo.
Sentei-me mais corretamente. Sim. Jack olhou ao redor como se precisasse de um momento para se recompor. 4 anos atrás, começou, eu era casado. O nome dela era Alison. Esquadrinhei seu rosto. Ela morreu 3 dias antes do Natal, um acidente de carro. Ela estava passando pelo mercado quando me ligou da estrada, de seu telefone celular. Perguntou-me se eu precisava de alguma coisa, eu disse que não. Por muito tempo fui atormentado pelo pensamento de que se eu apenas houvesse lhe pedido para comprar algumas maçãs, pão, uma garrafa de vinho, qualquer coisa, isso teria lhe dado mais alguns segundos, o que teria salvo a vida dela. Ah, Jack, eu sinto muito. Ele colocou as mãos nos meus lábios. Você não precisa dizer nada. Cheguei a um acordo com isso. Eu apenas pensei que você deveria saber. É uma parte de quem eu sou. Olhei para a lareira, onde estava a foto da mulher. É ela? Meu coração se apertou. Será que ele realmente estava pronto para amar de novo? Ele confirmou. Naquele dia, na casa de Henry, ele disse, eu senti alguma coisa, algo que não sentia desde... Apertei sua mão na minha. Eu também. 11 de março. Acordei na manhã seguinte com a sensação inconfundível de que os olhos de alguém estavam sobre mim. Olhei para cima e vi que pertenciam a Jack. Bom dia, ele disse. Olhei em volta e percebi que estava em sua casa. Devo ter caído no sono em seu ombro. Poderia ver você dormir para sempre, comentou ele, esfregando meu pescoço. Esfreguei os olhos, beijei-o suavemente e procurei freneticamente um relógio. Que horas são? 7:30, disse ele. Pensei em Bee e sabia que não podia ficar mais. Ela devia estar preocupada e se perguntando onde eu estava. Jack pegou o casaco e encontrei o meu. Deixe-me levá-la para casa. Ele pediu, pegando minha mão. Não quero ir. Falei puxando de volta para mim. Ele sorriu. Então fique. Pela primeira vez em muito tempo, senti como se meu coração fosse explodir de uma forma maravilhosa. 1 hora mais tarde, deslizei calmamente pela porta da frente de Bee. A porta de seu quarto ainda estava fechada e o recado que havia lhe deixado continuava sobre a mesa, então enfiei-o no bolso. Martelei mais alguns parágrafos em meu laptop, que na melhor das hipóteses eram medíocres. Então, quando perdi a vontade de escrever, voltei a ler. Bob não queria ser um fardo, mas ele era. Dia após dia, eu o alimentava na boca, dava-lhe banhos com esponja e até mesmo ajudava a usar o banheiro. E certa manhã ele não conseguiu me acordar a tempo de levá-lo ao banheiro. Tudo aconteceu muito rápido. Sinto muito. Ele quase chorou de humilhação. Está tudo bem, falei. Vou levá-lo ao banheiro para lavá-lo e depois trocarei os lençóis. Aquele era meu castigo. Disse a mim mesma o preço que pagaria pelas escolhas que havia feito. Sabia que merecia cada segundo daquilo, cada segundo esgotante. Ainda não tinha contado a Bob e decidi então que levaria aquilo comigo para o túmulo. Por mais que meu coração pertencesse a Elliot, nosso amor seria para outro tempo, outra vida. Eu tinha ouvido a música de Vera Lynn, We Will Meet Again. We Will Meet Again, no rádio pela manhã. E as palavras me assombraram. Eu tinha certeza de que nos encontraríamos novamente,
que nos amaríamos novamente, mas quando? Meses depois, anos depois? E quando ouvi uma batida na porta certa tarde, vários dias após Bob ter voltado para casa do hospital, Elliot era a última pessoa que eu esperava. Lá estava ele, de pé em minha porta, a porta da casa que eu dividia com Bob. Por mais que houvesse sonhado em reencontrá-lo, tanto quanto apreciava aquele momento, vê-lo ali era estranho e errado. Estremeci com sua visão. Fora de lugar e de contexto, com a barba por fazer, pálido, e com os olhos correndo nervosamente ao redor. Ouvi sobre Bob, disse ele, eu sinto muito. Como você pode dizer isso? Disse olhando ao redor para determinar se os vizinhos estavam vendo depois do que você fez. Baixei a voz para um sussurro. Depois do que fizemos. De repente senti-me tomada pela emoção. Raiva, tristeza, arrependimento. Não fazia sentido culpar Elliot pelo acidente de Bob, mas eu o culpava. Elliot apenas olhou para os pés. Por que você veio? Sussurrei, lamentando o que havia dito e desejando por um momento que eu pudesse tomá-lo em meus braços. Eu tinha que vê-la, disse ele. Já se passou um longo tempo. Elliot, você não pode simplesmente aparecer aqui desta forma. Ele parecia magro, mais magro do que jamais o vira antes e cansado. Havia pequenas rugas se estendendo desde os cantos de seus olhos até o alto das bochechas. Esther, você realmente acha que isso é fácil para mim? O pensamento não havia me ocorrido. Sempre senti que ele era o único livre, enquanto eu estava presa. Levantei os olhos quando ouvi a voz de Bob chamando de dentro. Esther, é o carteiro? Você lhe dará as cartas que tenho aqui na cama? É apenas um vizinho. Logo estarei aí. Voltei-me para a porta. Elliot, tenho que ir, falei rapidamente. Ele parecia desesperado. Mas quando a verei novamente? Não sei se devemos nos ver de novo, afirmei. Foi a coisa mais difícil que já tive que dizer, mas foi ainda mais difícil ver o efeito das palavras nele. Eram como facas cravadas profundamente em seu coração. Não diga isso, Esther, ele falou. Fuja comigo. Podemos começar uma nova vida juntos. Você pode levar a Nenê. Eu a amarei como se fosse minha. Diga que você vem comigo. Você somente tem que vir comigo. Ouvi Janice na casa ao lado abrindo a porta. E quando olhei para a varanda da frente, pude ver que ela havia colocado a cabeça para fora, a fim de assistir a cena se desenrolar entre mim e Elliot. Eu balancei a cabeça. Não. Enxuguei uma lágrima do meu rosto. Elliot, não posso. Ele deu um passo para trás e olhou para mim com uma súbita intensidade, como se estivesse tentando memorizar meu rosto pela última vez, antes de virar em direção à rua. Não me importava que Janice estivesse olhando. Observei Elliot até que ele estivesse fora de meu campo de visão. Não podia suportar tirar os olhos dele. Os dias se passaram. E depois as semanas. Bob ainda estava acamado e continuei a cuidar dele. Porém, certa manhã, acordei me sentindo muito mal, tive calafrios e náuseas e corri para o banheiro para vomitar. Passei os dias seguintes na cama e no terceiro dia Bob incentivou-me a ir ao médico. Depois de um exame e alguns testes, o Dr. Larry Mayer voltou com um sorriso no rosto. Senhora Littleton, ele disse, parece que você tem um caso da gripe que vem ocorrendo pela cidade.
Concordei. Bom, isso não é nada sério, então. Não, senhora, ele disse, mas há algo mais. Ele pegou uma página datilografada de dentro do meu prontuário médico. Estes resultados acabaram de chegar do laboratório. Tenho o prazer de lhe dizer que a senhora está esperando um bebê. O quê? Exclamei. Nunca tinha me ocorrido que poderia estar grávida. Não pode ser, disse em estado de choque. Pode sim, ele sorriu. Balancei a cabeça. De quanto tempo eu estou? Ainda está no início, ele sorriu. Mas de qualquer forma há uma criança. Agora é melhor que a senhora volte para casa e para seu marido e dê-lhe a boa notícia. Isso deve animar um homem na condição dele. Tudo o que pude fazer foi ficar olhando para a frente, muda. Senhora Littleton, o médico finalmente disse, há algo de errado? Eu estou bem, falei forçando um sorriso e caminhando em direção à porta. Mas eu não estava bem. Nada estaria bem a partir daquele momento por causa de um simples fato. Aquele bebê não era de Bob. Não podia ser. Ele era de Elliot.